a gente realizar, né, o cálculo de titulação, a gente tem umas certas transformações, né? Então, a gente tinha uma unidade de medidas padronizadas em relação. Então, nós temos aqui comprimento era em relação a um rank e peso em relação à libra, né? Então, em função do rank, né? Então, um rank, ele era equivalente, né, a praticamente 840 jardas. Uma libra, ele é equivalente a 453,6 gramas. Então, você tinha essas unidades de medidas, né? E se eu quisesse agora realizar um cálculo em relação à constante necessária que eu necessito para realizar o cálculo de titulação no processo indireto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a transformação de jardas para metro, né? Então, sabendo que uma jarda em metro vale 0,944 metros. Então, quando eu faço essa multiplicação, né, em relação ao padrão, eu tenho um padrão em metros igual a 768 metros. 800 jardas transformando para metro, 768. Então, se eu pegar aqui pela unidade de medida que eu quero calcular de gramas por metro, que é o que? A correlação, eu pegar aqui 453,6 dividir por 768, eu vou ter uma constante K de aproximadamente 0,59. Se eu quiser em jardas, eu pego os 453,6 dividido por 840, eu tenho uma constante de 0,54. Então, quando eu estiver usando a unidade de medida, né, que leva em correlação em jardas, eu uso 0,54. Quando eu estiver utilizando em metro, eu uso 0,59 a constante. Como a gente vai realizar a titulação do fio? Olha, existe uma fórmula que diz que o título ele é igual a constante vezes o comprimento dividido pelo peso. Esse comprimento é o comprimento da amostra. Esse aqui é o peso da amostra. Então, se a gente quiser calcular uma titulação, certo? Uma titulação indireta, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Certo? Então vamos ver aqui, se eu quiser calcular o título daquelas minhas amostras ali, vamos supor que eu fiz as 10 meadas, tirei a média e deu aquilo dali, né? Deu o que a gente encontrou. Então, a constante eu quero calcular aí em relação a gramas, né, por metros. Então, fazendo a transformação, dá aproximadamente 109 metros, aquelas 120 jardas. 109,72. Então, 0,59. A constante de 0,59, comprimento em metros e o peso em gramas. Então, realizando isso aqui, nós vamos ter um valor, certo? Que esse valor é o título do fio. Veja aí quanto é que deu este cálculo. Do cálculo deu o que? 29,45 NE. Aproximadamente, para uma questão, né, de venda que as empresas fazem, os fornecedores fazem uma precificação, eles nunca vão colocar que deu 29,45, né, NE. Ele diz que este título, né, esse título em NE, ele é igual a 30 NE. Então, isso daí é uma maneira de calcular o título indireto. Mas se eu quiser calcular o título intex, que é uma titulação
direta. Na questão da titulação direta, né, a constante, eu pego aqui a constante, né, que o título vai ser igual a constante, vezes agora não mais o comprimento, mas o peso da amostra, dividido pelo comprimento da amostra. Isso é praticamente a mesma forma, só que agora eu troquei a posição, que era indireta, era o comprimento sobre o peso, agora eu tenho peso sobre o comprimento. Quando eu vou calcular, né, em relação à parte da titulação direta, em TEX, vamos supor que eu deseje em TEX, eu sei que o padrão da constante em TEX, ele é 1000. Se eu pegar naquela meadeira e enrolar 1000 metros, certo? 1000 metros, e pesar, eu tenho o título em TEX. Mas eu tenho aqui um comprimento da amostra, né? E tem um peso da amostra. Então eu vou utilizar aqui um cálculo que eu vou pegar 1000, que é o padrão, vezes o peso da amostra 2,198, dividido pelo comprimento da amostra 109,72. Calcula aí, veja quanto é que deu. Creio que vocês realizando o cálculo deu 20,03, né? 20,03 o que? TEX. TEX. Então, desta forma aí, a gente calculou o que? A titulação da nossa primeira amostra. Aí você faz o cálculo da segunda e faz o cálculo da terceira, né? Da terceira amostra. Essa é uma maneira bem fácil de realizar o processo de titulação de fios para ser utilizado na confecção do tecido de malha. Aí vocês podem perguntar assim, professor, tem como a gente ter um título em NE e transformar para TEX, e de TEX transformar para NE diretamente? Tem. Olha, se você utilizou a constante 0,59, né, você utilizou essa constante aqui 0,59, que é uma constante que a gente calculou com uma correlação de gramas por metro, certo? Então, se eu pegar aqui e andar aqui 1, 2, 3 casas, eu vou ter o que? 590, né? 590. Então, 590 vai ser a minha constante de transformação, para que eu possa pegar esses 590 e dividir diretamente pelo título em NE ou título em TEX. Quando eu quero o título em TEX, eu divido pelo valor de NE. Quando eu quero o título em NE, eu divido pelo valor de TEX. Vamos ver se dá certo? Vamos? Então, se você quer aqui saber o título, né, em TEX, veio aqui o padrão. Então, se você quiser saber o título em TEX, então quer saber meu título em TEX. Se eu pegar aqui 590 e dividir por 29,45, realiza essa divisão aí. Essa divisão é para dar este valor aqui, que é o valor que você tem a titulação em TEX. Veja se deu. Viram aí que deu? Viram que deu 20,03 em TEX? Agora, se eu quisesse aqui o meu título em NE, era só pegar o mesmo 590 e dividir por 20,03 e eu teria o que? O meu título em NE. E que título seria esse, professor? Esse valor aqui. Então, vamos supor que na empresa você tenha uma titulação em TEX e você quer saber este valor de TEX em NE. Você é só pegar essa constante de 590 e dividir. Se eu quero saber do valor em TEX, divido pelo valor em NE. Se eu quero saber do valor em NE, divido pelo valor encontrado em TEX. Desta forma aí, você faz a titulação de um fio, que são os fios mais comuns que se encontram no ramo têxtil, que é o fio na sua unidade de medida de título em NE ou na sua unidade de medida em TEX. O mais comum, né, às vezes tem gente que utiliza o 590,5, né, que em relação, quando a gente faz o cálculo em si,
dá 590,447, né? E aí você arredonda para 5. Mas se você utilizar o 590 ou 590,5, você vai ter uma aproximação do título que você deseja. Desta forma aí, nós vimos aí como titular um fio, né? Nós vimos o que? Nós vimos em relação à nossa primeira amostra. Você tem aí o valor da segunda e da terceira, né? Que é o fio branco e o fio azul. Faça aí, né? Exercite aí, eu deixo para vocês exercitar, né? Nesta aula praticamente de hoje, onde a gente viu titulação, você exercitar em casa, você criar aí, né, valores e começar a exercitar essa titulação NE e a titulação em TEX. Depois a gente vai ver aí em outras aulas como você calcular o título em Dênio, que é um título direto, mas que a constante, em vez de ser 1000 como TEX, a constante é 9.000, é 9 vezes o TEX, né? E se você pegar aí, você pode calcular, você pode pegar aí, no lugar de colocar o valor, né, de 1000, você coloca 9.000 e faz o cálculo e vê quanto é que ele deu em Dênio. Assim sucessivamente você faz os seus cálculos de titulação. Agradeço a vocês pela aula de hoje, né? Agradeço a vocês que estão aí ligados neste canal. Este canal que tem por objetivo aí mostrar claramente aí a parte de malharia, né? Na prática, né? Na teoria, a gente vai vendo aí. Na aula de hoje a gente viu a parte de titulação, que é de suma importância no processo texto. Então deixo para vocês aí um forte abraço, que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa nos dar livramentos e possa estar conosco todos os dias até a consumação do século. Sempre eu deixo uma mensagem de Deus no término das minhas aulas. No momento que eu termino as aulas, eu deixo essa mensagem. A gente sem Deus não é nada, né? Então, se a gente observar a palavra de Deus, né, e se a gente for ver e ler a palavra de Deus, nós vamos chegar ao pleno entendimento da verdade, né? Então, lá no livro de João 14, né, a Bíblia diz assim: não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa do Jesus. Jesus nos deu essa promessa de habitarmos a casa preparada. A casa que está preparada desde a fundação do mundo. Ela está preparada para você. Agora, só existe um problema. Para chegar a essa casa, só vai chegar por intermédio de Jesus Cristo. Só Ele é que nos liberta. A Bíblia diz claramente que o Senhor Deus, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado é que faz a divisão entre o homem e Deus. Por isso que Jesus veio à terra, né? Morreu numa cruz para nos dar a certeza de salvação. Então, Ele é o único caminho. Não existe outro para levar a esta casa maravilhosa, prometida. Essa casa, né, que está lá no céu, prometido para cada um, para você que está aí do outro lado. O inimigo às vezes quer tirar a sua vida, quer colocar você num problema sério, como se uma ansiedade muito grande, né? Quer deixar você preocupado, né? E nesse ponto aí quer tirar você do foco, mas você tem aonde recorrer. Você tem Jesus. Jesus, Ele é o porto seguro. Ele é aquele que vai nos levar ao céu. Você crê nisso? Então procura este caminho verdadeiro, que é o caminho que é Jesus. Só Ele é o amigo fiel. Ele nos dá a certeza de salvação. Por isso que no versículo ele diz: não turbe aí vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, na casa do meu Deus, há muitas moradas.
não é só um, é milhares, milhões de moradas para aqueles que o aceitarem a Ele como único e suficiente Salvador. Então, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe, né, que Deus nos livre do mal, né, que Deus possa brevemente nos abençoar e nós possamos estarmos juntos aqui, né, eu ministrando as aulas para vocês presenciais. Também quero deixar, né, um abraço aos nossos amigos da internet, aqueles que estão inscritos neste canal. Olha, não deixe de divulgar o nosso canal, não deixe de deixar o sininho ativo, né? Porque é importante esse conteúdo, não é fácil de encontrar, mas com boa vontade, com amor, estou fazendo isso para vocês. Então, um forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus.